Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 21 de janeiro de 2023 e Bolsonaro foi flagrado dizendo que não voltará ao Brasil se tiver prisão decretada. Isso ocorre basicamente um dia após ter vindo à tona um esquema de roubo e lavagem de dinheiro via cartão corporativo e laranja amiga da mulher de Bolsonaro, Michele. Bolsonaro decide que não voltará ao Brasil se tiver prisão decretada. O Bolsonaro avisou a interlocutores próximos que não voltará ao Brasil se sua prisão for decretada. O ex-presidente estuda diferentes possibilidades de países em que tentaria se asilar, mas já foi informado por conselheiros próximos de que não poderá ficar nos Estados Unidos e a Itália tampouco seria um destino seguro. Bolsonaro já disse que se um dia for decretada a sua prisão, receberia os policiais a tiros. A tiro para matar, disse ele certa vez a um ministro do STF. O fato é que na Itália, como nós já dissemos aqui no Blog da Cidadania, na Itália ele não vai poder ficar, que ele não vai ser aceito. Há uma pressão política muito grande. Estados Unidos, não há a menor dúvida, não duvide nem por um segundo, que vai permitir que ele fique em solo americano se o Brasil decretar sua prisão e pedir sua extradição. Resta a Bolsonaro fugir dos Estados Unidos. E esse é o triste destino desse homem, ser um fugitivo no resto de tempo que lhe resta de vida, até que eventualmente seja preso. Como a gente vê, o crime não compensa. E um vídeo exclusivo mostra que o grupo que depredou o STF usou comunicadores antes dos ataques. Senhoras e senhores, essa reportagem de ontem do portal Metrópolis, que mostrou uma movimentação muito grande de dinheiro via Caixa 2, usando laranja amiga de Michele e tirando dinheiro, sacando dinheiro do cartão corporativo. Isso é um indício de que Bolsonaro parece, pelo menos até o momento, parece ser o grande financiador dos atos terroristas de 8 de janeiro. Dois homens que participaram da depredação do STF, Supremo Tribunal Federal, em 8 de janeiro, usaram radiocomunicador pouco antes da invasão do Congresso. Ainda não identificados, eles estavam com Ana Priscila Azevedo, presa 2 dias depois, sob suspeita de ser uma das líderes da tentativa de golpe bolsonarista. Em imagens obtidas pelo UOL, os dois homens aparecem com fones no ouvido direito conectados a um fio que seguia por baixo da roupa. Também é possível ver que um deles tinha um equipamento de rádio na cintura. Então ali é muito fácil da gente perceber que há e havia uma grande organização, toda uma estrutura por trás do ataque que se viu. E agora, com essa reportagem sobre essa movimentação de dinheiro clandestina de Bolsonaro, dinheiro público, fica claro que o presidente da República, o ex-presidente da República, está ligado umbilicalmente a esses atos. Por isso ele diz que vai fugir, porque ele sabe que a prisão dele vai ser decretada a qualquer momento. Janja amplia protagonismo e supera números de ministros nas redes. Os números da primeira-dama nas redes sociais são maiores que os de 34 dos 37 ministros. Ela só perde para Alckmin, Haddad e Marina Silva. Um pouco mais de 20 dias do governo, a primeira-dama Rosângela Lula da Silva, Janja, mostrou a que veio e já acumula mais visibilidade nas redes que a maioria dos ministros.
Com postagens quase diárias e agenda de compromissos próprias e com o marido, ela expõe nas redes registros de reuniões e fotos com políticos e artistas. No Twitter, ela soma mais de 1 milhão de seguidores, seguida de perto pela ministra do Planejamento, Simone Tebet, e com números menores apenas que os do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Os números de Janja na rede também são os que vêm apresentando o maior crescimento no último mês depois da posse, de acordo com a plataforma Social Blade. E a desconfiança após 8 de janeiro leva Lula a reformular arsenal de segurança e inteligência do governo. Nos últimos dias, o presidente fez mudanças significativas na Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, ABIN e Gabinete de Segurança Institucional. Atos criminosos contra a sede dos três poderes em 8 de janeiro, em Brasília, aceleraram as decisões do governo Lula no que diz respeito a mudanças em postos estratégicos da segurança pública e defesa. Nas ações mais recentes dessa semana, 26 dos 27 superintendentes regionais da Polícia Rodoviária Federal foram trocados. A cúpula da corporação nos estados e no Distrito Federal era vista por aliados do presidente como um ninho bolsonarista. E a base de Lula prepara ofensiva contra parlamentares que incentivaram atos golpistas. Durante os atos antidemocráticos realizados no último dia 8 de janeiro em Brasília, parlamentares eleitos de forma democrática utilizaram as redes sociais para incitar e exaltar a ação de terroristas que depredaram as sedes dos três poderes. A tendência é que eles não tenham refresco a partir de agora. Senadores e deputados que foram coniventes com os atos devem responder tanto internamente nos conselhos de ética das casas legislativas, quanto externamente, isto é, judicialmente. Entre governistas e três legendas consultados, a palavra de ordem é não poupar nenhum parlamentar que, de alguma forma, apoiou os ataques aos poderes. E a idade avançada dos golpistas fortaleceu laços deles via WhatsApp, dizem pesquisadores. Levantamento mostrou que entre os presos, 70% tem mais de 40 anos de idade. A faixa até 30 anos não passa de 9,6%. As cenas de vandalismo e identificação dos golpistas que atacaram a sede dos três poderes no último dia 8 mostram que os jovens que costumam ser a ponta de lança de movimentos contestatórios de políticos e governos não predominaram na esplanada dos ministérios, mesmo considerando que Bolsonaro tem um volume razoável de eleitores até 30 anos. Entre os presos, 70% tem mais de 40 anos de idade. A faixa até 30 anos não passa de 9,6%, segundo a lista divulgada pela Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal. Ainda que não se tenha um perfil detalhado dos detidos, especialistas em movimentos sociais apontam algumas explicações. Uma das principais é que, embora pais e educadores se assustem com o número de horas que adolescentes se dedicam à internet, são os mais velhos que têm se mostrado fissurados por aplicativos de mensagem e estão mais distantes dos relacionamentos presenciais. Com uma rede de relacionamentos menor, em geral formada por pessoas que compartilham as mesmas ideias, eles se tornam mais propensos a acreditar em teorias da conspiração. E Bolsonaro irrita aliados radicais e moderados. Acanhado, Bolsonaro tem irritado tanto os aliados radicais que pediam intervenção militar, quanto os moderados que querem foco em 2026. Bolsonaro conseguiu, com a nova postura acanhada, a proeza de irritar tanto aliados radicais quanto moderados. A ala radical argumenta que o ex-presidente deu falsas esperanças de que não aceitaria o resultado das urnas. Citam, entre outros exemplos, a declaração de que as Forças Armadas iriam para onde os manifestantes quisessem. Põe na conta do Bolsonaro, portanto, a prisão de centenas de apoiadores que participaram da invasão. Finalmente, eles acordaram, né, minha amiga, meu amigo? O fato é que a quantidade de gente que o Bolsonaro enganou é impressionante. E esse preço vai ser cobrado e o futuro do Bolsonaro se descortina. Muito triste, muito patético, na verdade. Triste para ele e patético para quem está assistindo esse portento de arrogância
se tornar um pária e se tornar um fugitivo pelo resto da vida, se não for preso. E o restauro de obras do Palácio do Planalto vai custar 6,5 milhões de reais, calcula o Ministério, e isso obviamente vai para a conta dos golpistas e, na verdade, não vai faltar dinheiro porque tem muito golpista para perder os bens. Só que devido à quantidade, porque esses 6,5 milhões é só uma parte do todo. É uma fortuna incalculável que vai ter que ser indenizada pelos golpistas. Muitos deles vão perder todos os seus bens e vão ficar na miséria por ouvirem Bolsonaro. E o Romeu Zema volta a atacar os petistas, ele quer se cacifar como o sucessor de Bolsonaro em nível nacional, herdar todo o apoio de Bolsonaro, mas esse aqui ele não tem nem a ousadia, nem o suposto carisma que Bolsonaro desperta ou aparenta entre os golpistas, entre os extremistas de direita. Esse Zema é outro que está a caminho do fracasso. E por fim, uma nota de um executivo da Casa Branca denota que está se formando e vai se consolidar na viagem de Lula aos Estados Unidos uma aliança entre Brasil e aquele país contra o terrorismo na América Latina e, sobretudo, no Brasil, que os Estados Unidos já estão tendo dentro do seu país e querem coibir no resto da América Latina. Os Estados Unidos confiam nas instituições democráticas do Brasil e na maneira como Lula tem enfrentado a atual situação, disse na sexta-feira o porta-voz de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby. E perguntado se o governo norte-americano ofereceu algum tipo de assistência em cooperação com as agências policiais ou de inteligência dos Estados Unidos em relação às investigações em andamento no Brasil, Kirby disse que deixamos claro na época que ficaríamos felizes em apoiar da maneira que pudermos, mas eu deixaria para as autoridades brasileiras falarem sobre sua investigação, disse Kirby, sem querer atropelar o Brasil no anúncio dessa aliança, que inclusive o blog da Cidadania noticiou ontem. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta amanhã às 8 da manhã com primeiras notícias. Hoje o blog da Cidadania dá uma parada depois das primeiras notícias e volta só no domingo. Um abraço para todo mundo.